né, o Centro de Referência da Assistência Social. O CRAS é a porta de entrada na garantia de direitos, né, da população. Né? Quando eu estava dizendo a Chico, as pessoas vinculam muito o CRAS, ele atende e acompanha famílias de vulnerabilidade social, né? Mas nem sempre a vulnerabilidade social ela é somente alimentar, como as pessoas Sim. muitas vezes vinculam, né? Uma família que passa uma necessidade, ela está em uma vulnerabilidade. Existem vários outros tipos de vulnerabilidade, né? E o CRAS, ele faz esse trabalho de fortalecimento de vínculos, de fortalecimento familiar, comunitário. Mas também existe alguns benefícios eventuais que é onde as famílias de vulnerabilidade, elas são atendidas, tem auxílio funeral, cesta básica, a questão de auxílio, né, moradia. Então, o CRAS, em si, resumindo, ele é a garantia de direitos, né? A gente não trabalha o assistencialismo. O assistencialismo é você sempre estar dando algo a alguém sem aquela pessoa ter uma perspectiva de sair daquela vulnerabilidade, né? Então, o CRAS, a assistência, ela trabalha, né, fortalecendo aquela família para que ela possa sair daquela vulnerabilidade e voltar a ter uma vida de autonomias, né? Então, a gente trabalha a garantia do direito daquela família para que ela possa se reestruturar e sair daquela vulnerabilidade. Quando não é alguma necessidade, alguma vulnerabilidade familiar que não está dentro do raio, assim, da questão da assistência, é saúde, educação e outras áreas, então a gente faz um encaminhamento dessas famílias, né, para essas outras entidades, que é o trabalho em rede. A gente faz um encaminhamento dessas famílias, mas continua acompanhando elas, para ver se realmente foi solucionado aquele problema e se aquela família está conseguindo superar aquelas dificuldades. É composta pela equipe de assistente social, psicólogos, né, educador social, que em si engloba uma equipe técnica do CRAS. Claro. Não tem essa distinção de ser atendido pelo psicólogo ou ser atendido pelo assistente social. Existe a equipe técnica do CRAS que faz esse trabalho, né? Não faz a questão do tratamento, questão de estar fazendo atendimentos individualizados, questão de psicólogo, que muita gente chega lá procurando um psicólogo. O psicólogo do CRAS, ele faz o acompanhamento familiar, trabalhando essa questão emocional, essa vulnerabilidade, e quando existe uma família ou alguém da família que precisa de um tratamento, né, psicológico, ele é encaminhado para o CAPS, que é um parceiro, né, da assistência, onde aquela família vai receber o tratamento necessário. Mas mesmo assim, o CRAS continua acompanhando a família até ela ser emancipada, sair daquela vulnerabilidade e tocar a vida normal. Que trabalho importante. Muito Então, importante. vocês fazem, tipo, vocês têm como tu falou, tu tinha um do centro, tem outro CRAS e provavelmente deve ter alguns outros CRAS no município. Exatamente. Eles ficam com a área. Exatamente, tem um território, a gente chama de território. Uhum. Tem municípios que existe apenas um CRAS, é pela questão habitacional, a quantidade. Né? Então, Claro, tem município como Água Preta, que é a cidade próxima da gente, é um CRAS para o município todo. Lá em Palmares existem 5 CRAS, são 4 fixos e um itinerante, que é o móvel, que é da zona rural. Então, assim, é um trabalho bem diferenciado ali da região. Palmares é a única cidade, eu acredito, da Mata Sul, que existe os 4 CRAs e um CRAS móvel, que é o CRAS itinerante, que faz um trabalho bem bacana na zona rural. E quem decide se vai abrir mais um é a prefeitura, é? Ou o Não, governo federal tem alguma existe coisa? algumas normas a serem seguidas. Como existe o SUS, né, da saúde, existe o SUAS, que são as normas que devem ser seguidas, né, 9 SUAS que devem ser seguidas, de acordo com quantidade de pessoas do município. Tem essas questões de algumas regras ser seguidas para ter a quantidade de CRAs. É muito mais. É porque vocês acabam que mapeiam todas as famílias. No seu caso, você Exatamente. sabe todas as famílias que estão ali, sabe Exatamente. quais são as famílias que estão com problema A, B e C. E o bacana era que, como eu tava na comunidade, que eu já conhecia, né? Então, assim, eu acho que Ninguém te enganava, né? de te a gente engana. chegava, eu já conhecia Opa. tudo. Mas a gente, existe um ponto bem interessante, como a gente fala, essa questão de você conhecer. A gente não pode fazer, assim, a objeção de pessoas. Se uma família, principalmente voltada, eu vou dar um parênteses na questão do auxílio funeral. Se a família chega solicitando um auxílio funeral, falando que não tem condições, né, de arcar com aquele auxílio naquele momento, é obrigação a ser cedido para aquela família. A gente não pode questionar, né, de dizer, você tem condições, eu te conheço. A gente não pode, né? É uma questão até de constranger aquela família. Entendeu? Então, nosso papel é acolher a família, e a gente poder estar proporcionando naquele momento de dor
aquele auxílio que é um direito, né, daquela família que procurou o equipamento. Né? Agora já existe a questão do auxílio das cestas básicas, que é bem recorrente acontecer. Muita gente procura, onde é que eu faço verdade. cadastro para receber cesta básica? Já é diferente. A questão da cesta básica é um auxílio eventual, né? Então, assim, é necessário ser feito o acompanhamento daquela família, a necessidade daquela família. Não é o coordenador do CRAS que decide quem vai ganhar a cesta básica, né? Porque muita gente procurava por ter tido um cargo político, muita gente ainda misturava as coisas. E eu sempre era muito clara, ó, hoje eu estou como profissional, eu não sou política. A gente tem que fazer o trabalho profissional. Então, quem decide, quem recebe a cesta básica é a equipe técnica. Uhum. Por que a equipe técnica? A equipe técnica, ela faz a visita na residência, ela acompanha aquela família, ela sabe a vulnerabilidade que aquela família está passando, então ela vai saber a forma que atuar, né? O coordenador, ele tá ali para gerenciar aquela equipe, para a gente saber buscar soluções para aqueles problemas, mas a gente não pode estar interferindo, né? No trabalho e na decisão da equipe técnica. Eu sempre deixei a minha equipe técnica muito à vontade, né, sobre as decisões, porque são eles que estão no dia a dia com as famílias, são eles que estão na casa da família, que conhecem a dificuldade da família. Então, ninguém melhor do que eles para decidir e saber realmente se aquela família se enquadra, né, na questão de vulnerabilidade que atende aqueles auxílios. Pô, muito bom. Não, de verdade. E deu para notar, Raiz, o brilho nos seus olhos quando fala desse Eu trabalho, né? amo. De verdade. E eu imagino que deve ser muito benéfico, né? Essa verba é municipal, né? Vem da questão da assistência, né? A assistência, ela recebe também Uhum. recurso federal e tem alguns recursos que são municipais, mas a maioria são verbas federais, da Secretaria de Assistência Social, Isso. e o CRAS é um equipamento da assistência. Lá em Palmares não é assistência social, é Entendi, Secretaria de entendi. Desenvolvimento Social e Cidadania, mas em muitos municípios é Secretaria de Assistência Social. Entendi. Que é uma verba diferente da do SUS, né? É, diferente. SUS é vem federal, Saúde mas é mesmo. voltado para a saúde, né? E essa verba vem federal voltada para assistência, para ser desenvolvida essas questões sociais no município. Nossa, eu mesmo não conhecia, não, esse trabalho. É assim. importante. Muito Com a gente, bacana. Eu vi as tuas postagens, CRAS, danado é CRAS, sabia nem o que era. É o Centro de Referência da Assistência Social. Pois é, sabia. a gente conversou com algumas semanas atrás com a Priscila, ela falou de outro órgão também municipal, a FUNASE, né? Aham, A gente- Estadual, né? bacana. É estadual, Estadual. desculpa, você tá certo. Mas a gente conhece um pouco, né, Uhum. do aparelhamento e o quanto que tem de órgãos aí Uhum. que tentam dar um suporte, né, a essas Exatamente. questões de vulnerabilidade, enfim. Inclusive, o CRAS, o trabalho do CRAS é um trabalho muito em rede, né? Inclusive, a FUNASA, ela também faz parte da rede do CRAS, né? Uhum. Existem alguns menores que, né, cometeu alguns ou atos delito, ou infratores, droga, exatamente, que são, às vezes, encaminhados da FUNASA para o CRAS acompanhar a família, que é uma Entendi. família que passou por uma questão de vulnerabilidade. Então, o CRAS, a gente recebe muito, né, essa questão de encaminhamentos da FUNASA. Inclusive, quando eu estava, né, na coordenação, a gente tinha uma família que era acompanhada pela equipe, porque a filha fazia parte, né, passou um período lá na FUNASA, então também tem esse trabalho de rede. Né? Quando um já fez o seu papel, ele encaminha para o outro. Quando o CRAS recebe uma família, tem uma vulnerabilidade que a gente resolve, mas outra é da saúde, a gente já encaminha para a saúde vai encaminhando e a gente vai acompanhando essa família até ela conseguir se reerguer e sair daquela vulnerabilidade. Entendi, É um trabalho muito entendendo. interessante, muito bom. Muito, muito. E poucas pessoas conhecem, né? Isso. Eu vi que quem divulgou muito foi a vereadora aqui do Recife, né? Michelle Collis. Sim. E sobre a questão do auxílio funeral. Muitas famílias tiveram parentes falecidos naquele deslizamento de barreiras. Nem E sabia. muita gente não tinha condições nem de comprar o caixão, não tinha nem onde morar, né? Então, esse auxílio funeral, ele é direito dessas famílias, né? Que passou por essa vulnerabilidade, né? Então, as famílias têm esse direito de procurar o CRAS ou a assistência social para solicitar quando tem essa questão de morte de ente querido que você não tem condições de arcar com. Pois é, e agora eu tava pensando aqui sobre essa comunicação, né? Como é que chega no pessoal, ele saber que existe? Porque é de boca a boca, né? É uma É. pessoa que diz, porque, inclusive agora eu tava pensando, teve uma menina que trabalhou lá em casa, ela agora teve problema também com a enchente recente, aí teve essa questão da prefeitura, né? Desse auxílio pontual aqui em Recife, que eu tô falando. De um auxílio para poder o pessoal também se reestruturar. Mas isso a gente viu muito na TV, a gente viu no meio de comunicação. Mas esse que é um trabalho contínuo, eu não vejo. Eu também não. Eu não conhecia. É que, na verdade, o trabalho ele deve ser feito junto à comunidade. Então, assim, cada CRAS, ele existe um território, como a Sim, gente falou.
o município ele é dividido, por exemplo, tantos bairros. E assim, esse CRAS, por exemplo, se esse bairro aqui Aham. faz parte de um território de um certo CRAS, ele tem que desenvolver o trabalho nessa comunidade, fazer Claro, divulgações, claro. para que as pessoas cheguem a conhecer o qual é o trabalho. E as pessoas também devem, quando tiverem algumas dúvidas, também devem procurar o CRAS. Uhum. Né? Então, assim, como diz, o CRAS é a porta de entrada da garantia do direito. Então, se você, ó, eu tenho direito de alguma coisa, mas eu não sei como é que funciona, procure o CRAS. O CRAS, ele vai saber lhe direcionar para onde você vai resolver esse problema. O Ó, CRAS, ele é a porta de entrada. Se você Legal. Você tem alguma sabia. dúvida, procure o CRAS. Não sabia disso. Olha. Né, faz o link do dia. A gente tem um quadrozinho, né? Eu não sei se você Aham. acompanha, que é o Você Sabia, né? Que a gente fala Aham, de alguns personagens, de alguns lugares históricos, entendi. restaurantes, enfim, para curiosidade que o Aham. povo. É uma pergunta, né? Você Aham, sabia que existe exatamente. isso? E aí Exatamente. acabei de um estalozinho aqui que a gente pode fazer linkado aí a, quando a Não, gente for esse eu posso divulgar. ir lá em Pomares. Exatamente. Você vai comigo, né? Vamos embora. Sim. Fala- Quem mais vai? É, Mas é uma boa, vice amanhã eu tô lá agora. em Pomares, toda quarta lá. Fazer uma visita lá a esse CRAS. O CRAS é a faz, porta, se não é a porta de for- entrada do cidadão, é a Porque porta de muita gente entrada. não sabe disso. É, É muito exatamente. interessante saber disso, porque não sabe. Exatamente. Não sabe, É. né? E não só esse auxílio funeral, né? Assim, eu acho que tu pegou diversas Aham. situações diferentes, né? Tem a questão também de Drogas. documentos, certidões, segunda via de documentos, que o CRAS também dá declaração para aquelas famílias que estão em vulnerabilidade, não tem como pagar a taxa. Ele recebe a declaração do CRAS, leva para o cartório, consegue Isenção. tirar sem com a Sem pagar. isenção. Existem vários assim, só, Vai, benefícios. então tem que ter uma Muita coisa, cartilha, cara. porra. Existe a cartilha, inclusive a cartilha do SUAS, né? Que é onde diz todo o direito, o que é o CRAS, quais os benefícios, né, que a população tem através do CRAS. Então Não é é isso. benefício, é direito, né? Direito, É. exatamente, Direito exatamente. É o mesmo, direito, né? é. É a palavrinha aqui. Né? Exatamente. Soa melhor, lhe Exatamente. É casa o direito melhor. de cada um. Né? Então, É. como a gente deixar muito claro, aqui a gente não está fazendo Favor. favor, a gente está É. garantindo o seu direito. Né? O Exatamente. prefeito dá estrutura para que a equipe garanta o seu direito. Então, a gente trabalhar muito essa ideia. Porque muita gente, às vezes, não tem um conhecimento e tem um benefício, né, em tese, e fica muito grato, né, e É. não sabe que é um direito dele. Entendeu? É. Então, assim, a gente deixava muito consciente isso com as pessoas, que é um direito. Isso. E para que as pessoas possam se sentir, né, ter uma autoestima, um empoderamento, de saber que tem um direito e de que tem que cobrar por ele e que realmente existe, Uhum. né? É. Então é bem Então, interessante. uma verba destinada para isso, Exatamente, separada exatamente, para isso, exatamente. esperando por essas Esperando as pessoas. pessoas. É. Isso é E tem satisfatório. vereadores vendo se essa verba vai ser aplicada corretamente. Mas se as pessoas não provocam, Não. assim, não reivindicam, não tem como Exatamente. chegar nelas. Exatamente. Não tem. O dinheiro vai ficar lá parado. Muitas vezes, assim, muitas vezes não, sempre. A gente tem que lutar pelo nosso direito, né? Então, tem alguns direitos que ficam camuflados lá. Se a gente não for atrás, a gente nunca Tá vai lá. ter. Não, esses aí que você falou, eu mesmo não sabia que esse pessoal. É muito interessante. E principalmente assim, comunidades que existe uma certa vulnerabilidade, né? O CRAS, ele atua muito nessas comunidades, né? Que existem os locais que são mais aquecidos, né? Tem comunidades que vivem em extrema vulnerabilidade, tem outra que está em vulnerabilidade. Então, assim, o mais emergente é aquela que está em extrema, né? A gente precisa resgatar aquela família que está em extrema para trazer, no mínimo, ela para uma vulnerabilidade, né, que possa equilibrar. A gente tem essa questão de ter um olhar especial, porque tem algumas famílias que realmente têm uma situação muito delicada, né, que precisam ser trabalhada com muita emergência. Envolve idosos, crianças e vários outros casos. Então a gente trabalha junto com o Ministério Público, trabalha junto com o Conselho Tutelar, NASA, Saúde, tem o SUS. CREAS também, né? Que o CREAS também é o Centro de Referência Especial, né? Que trabalha a questão da violação do direito. A gente trabalha a prevenção, a gente vai acompanhar essa família, vai fortalecer essa família para que ela não chegue em um nível muito elevado a Entendi. ter o seu direito, tipo, ter seu direito, não teve o direito, Cessado, né? Exatamente. Então, o CREAS, ele trabalha essa questão do direito violado, né? Através de uma criança que sofreu um abuso e outras situações, né? De que poderia ter sido prevenido através de um trabalho com a família e não foi, então já passa para uma questão do direito violado. Aí tem um CREAS.
E o CRAS tem que fazer de tudo para que essas famílias não vá para o CREAS, chegue. né? Não chegue ao CREAS. Então a gente tem que fazer esse trabalho para realmente desenvolver essa família. Que massa, que massa. Show de Era pra bola. falar do... Claro, pô. Aí Aí a gente pula. Essa parte eu Fique à perdi. vontade de perguntar outras questões. Estou Ah. aqui.